aí, pessoal, como é que a gente pode ter o choque perfeitamente elástico sendo cobrado pra gente, né, na prova do Enem ou em qualquer outra prova que siga o mesmo estilo? Antes de mais nada, é importante você lembrar como é que a gente classifica essa questão do choque, o tipo de colisão que a gente vai ter. E esse tipo de colisão, o que dá a classificação a ele é esse carinha, que é a letra E, que é o coeficiente de restituição. Da onde vem esse coeficiente de restituição? Ele é a razão entre a velocidade de afastamento, né, depois da colisão, que os corpos vão se afastar, pela velocidade de aproximação, a velocidade com que eles se aproximavam antes da colisão. Você também pode pensar isso como a velocidade relativa entre eles, depois dividido pela velocidade relativa entre eles antes da colisão. E aí sempre a gente pega o módulo, tá bom? A gente não vai fazer, né, um coeficiente de restituição negativo, sempre módulo em cima e módulo embaixo, de modo que esse valor seja sempre um número positivo, certo? E o valor desse coeficiente de restituição é o que diz pra gente o tipo de colisão que eu tenho. Por exemplo, se meu coeficiente de restituição for igual a 1, é uma colisão perfeitamente elástica. Se ele for um número entre 0 e 1, né, um número ali nesse intervalo, é uma colisão parcialmente elástica. Se ele for 0, aí é uma colisão perfeitamente elástica, que é aquela onde a gente mais perde energia, né? E depois dessa colisão perfeitamente elástica, é a colisão onde os objetos normalmente, depois disso, eles andam ou presos um ao outro, ou separados, mas desde que eles tenham a mesma velocidade, de modo que eles não se afastem. A velocidade relativa depois da colisão, ela vai ser nula. Tudo bem? E aí, como é que a gente pode ver isso aí? Vamos ver um problema para a gente exemplificar. Cada esquema a seguir revela as situações observadas imediatamente antes e depois da colisão entre dois objetos. Nesses esquemas, a massa de cada objeto é dada em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. E ele quer saber o seguinte: o esquema que corresponde à colisão perfeitamente elástica é o indicado em qual dessas opções? Se a gente lembrar, ó, perfeitamente elástica tem que ter um coeficiente 1, ou seja, a razão entre a velocidade relativa depois, que é a de afastamento, e a velocidade relativa antes, que é a velocidade de aproximação, tem que dar 1, ou seja, eles têm que ter um afastamento de mesmo valor que a aproximação que eles tinham antes. E aí, se a gente analisar todas as opções, a gente vai ver que na letra A é a melhor opção para a gente responder o problema. Por quê? Antes da colisão, né, a bolinha de trás, a esfera de 10 kg, tinha uma velocidade de aproximação de 26 metros por segundo, enquanto a esfera de 3 kg estava parada. Já depois da colisão, a esfera de 10 anda a 14, enquanto a de 3 kg se afasta a 40. E aí dá uma velocidade relativa de afastamento também de 26, né, que é a diferença entre elas. Lembrando lá da cinemática, quando eu tenho dois objetos andando no mesmo sentido, a gente faz a diferença entre as velocidades. Certo, pessoal? Então, com isso, a resposta é a letra